Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Formação em Reabilitação Neuromuscular, método R2FT. Hoje é o dia 26 de junho de 2025. E hoje vamos dar sequência à nossa formação com a segunda aula do módulo 3, que fala dos problemas da coluna cervical e do complexo do ombro. Basicamente, problemas posturais. Esse é o que a nossa missão nesse setor anatômico, é ajudar as pessoas não só com dores na região cervical e dores nas regiões dos ombros, mas também, e principalmente, as questões de ordem postural, ok? Esse é o setor anatômico com a segunda maior demanda na clínica. É, portanto, muito importante que a gente conheça bem esses problemas. Vamos lá, então vamos começar aqui a nossa sessão. Deixa eu só conferir aqui como é que está por uma pessoa. Ok. Bom, pessoal, então vamos começar então com a segunda aula, com a anatomia da coluna cervical. Coluna cervical é uma parte da nossa coluna composta por 7 vértebras, de C1 até C7, sendo que C1 e C2 têm diferenças importantes em relação aos demais corpos vertebrais. Tá? C1 é chamada de atlas e C2 é chamada de axis, porque existe um eixo, um processo odontoide que fica em C2 ali, que se acopla no atlas e que permite a rotação da cabeça de um lado para outro. Tá? Anatomicamente, os corpos vertebrais, depois do C1 e do C2, né, todos os demais corpos têm essa configuração anatômica aqui, tá? Vista lateral e vista superior. Esse é o corpo vertebral. De todas essas estruturas aqui, tá? As importantes são essas aqui, tá? São os processos transversos, o processo espinhoso, isso aqui na realidade é ventral, né? Visão ventral e aqui dorsal, tá? Aqui nas costas, aqui na frente. Processo espinhoso, processos transversos, aqui passa a coluna vertebral, a medula espinhal, aqui passa a medula espinhal, tá? E nessas estruturas aqui, o que se destaca são as facetas. Aqui em azul as facetas superiores, e aqui, ó, são essas facetas aqui, faceta superior, e a faceta inferior, que são articulações sinoviais, tem uma cápsulazinha entre uma e outra, e essas estruturas, as facetas, elas são fundamentais tanto para a estabilização da coluna, quanto para os movimentos, tanto de rotação, quanto flexão e extensão. E são estruturas que são muito sujeitas a dano, tá? Nesse módulo eu vou falar bastante dos meus problemas na minha coluna cervical e de onde vieram os problemas, tá? Mas vamos por partes, tá? Nesse slide aqui eu coloquei um modelo da coluna sem os nervos, portanto, para simplificar, ou seja, só as estruturas ósseas, né? Então aqui nós temos C1, C2 até C7, os processos espinhosos, os processos transversos, esse processo espinhoso aqui é chamado tubérculo posterior. Observe que fisiologicamente, a coluna cervical ela tem uma leve curvatura lordótica, isso é fisiológico. Sempre que uma curvatura da coluna não existir, é problema, tá? Vai ser problema. Os nervos que estão aqui marcados, ó, os nervos do plexo braquial, que a gente já vai ver logo a seguir, eles saem através desses forames aqui, desses espacinhos aqui, desses buraquinhos aqui.
Ok? Então, como uma referência, isso é uma coisa importante, a gente ter uma referência sempre, né? Como é que se aparece, como é que se conforma uma coluna cervical normal, tanto no raio-x quanto numa ressonância magnética nuclear? É assim, tá? Vocês observem que dá para ver a curvatura lordótica bem certinha, ó. Dá para ver direitinho os discos aqui, ó, entre um corpo vertebral e outro, ó. Não existe degeneração óssea subcondral entre eles. Dá até para ver as facetas aqui, ó, bem bonitinha. E aqui na ressonância magnética, ó, a gente vê a medula, ó, com bastante espaço para passar, os disquinhos, ó, bem bonitos, bem visíveis. Também não é visível nenhum osteófito, nenhuma degeneração aqui. São colunas perfeitas, tá? Certamente de pessoas bem jovens. E, em contraste, eu trago aqui, ó, a minha ressonância magnética. Esse aqui sou eu, gente. Tá? Olha a diferença disso aqui para isso aqui, né? Então, aqui a gente vê, ó, lesão subcondral, erosão. Isso aqui é uma erosão, esse buraco aqui, ó. Isso aqui é uma erosão. Observe os discos aqui, ó, completamente degenerados. Ó. Tem degeneração articular em todos os corpos vertebrais, ó. As pontinhas ali se batendo. Já não está havendo comprometimento da medula, tá? Apesar de estar encostando aqui, ó, eu não tenho radiculopatia nem mielopatia. Mielopatia é quando ocorre um comprometimento da medula. Um comprometimento da medula. Por enquanto, eu não tenho mielopatia nem radiculopatia. A radiculopatia ocorre quando. Cadê? Aqui. Quando essas raízes nervosas aqui, ó, elas são comprimidas pelas estruturas ósseas ali, tá? Por osteófitos. Eu ainda não tenho isso aí, tá? Então, isso aqui é a minha ressonância magnética nuclear, da minha coluna toda ferrada, e aqui comparar com uma normal. Da mesma forma, eu peguei aquele raio-x perfeito, né? E trouxe o meu raio-x aqui para mostrar para vocês. Ó. Olha a diferença que está aqui ó, entre C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Ó. Olha aqui, ó. Osteófitos, os discos aqui, ó. Olha os discos. Né? As pontinhas aqui, os corpos vertebrais todos se batendo, né? Aqui nós já temos uma soldagem aqui, nós já temos como me escapa o nome, tá? Uma soldagem, tá? Enfim, aqui é a minha coluna e aqui uma perfeita, para se comparar. Também já não tenho mais a curvatura lordótica. Eu tenho sérios problemas mecânicos na coluna, mas não é só isso. Eu vou falar, então, vou dar um spoiler agora para vocês, da onde veio esse problema aí. Da onde veio? Por que eu tenho essa situação aí? Não é só porque eu tenho 63 anos, tá? Tem gente com a minha idade e que provavelmente tem uma coluna não tão avariada quanto a minha. Então, da onde veio tanto problema na minha coluna? E essa informação é importante para vocês que trabalham com musculação. Esse problema mecânico que eu tenho aí, que vocês estão vendo, esse problema ortopédico que eu estou vendo, que vocês estão vendo aí, provém do supino plano. Nos anos 80, era a instrução que a gente conhecia, não era nem dada, a instrução que era tácita, né, que as pessoas falavam ali na academia, porque não tinha professor, né, nos anos 80, numa sala de musculação, né? Não havia professor. Então, a instrução que a gente recebia ali dos colegas era assim, ó, enterra a cabeça no banco para dar estabilidade. Olha, aqui está o banco, aqui está a cabeça e aqui está o tronco, né? Aqui está a curvatura lordótica da coluna cervical. Quando você enterra a cabeça no banco, quando você faz força contra o banco, você está causando a retificação
da coluna cervical. E toda vez que você tem uma retificação da coluna, uma perde alguma curva da coluna, você vai ter problema, que é isso aí. Muito recentemente, poucos anos atrás, eu comprei um livro do Mark Rippetoe, que é o cara que mais, um dos caras, não ou mais, mas um dos caras que mais conhece os levantamentos básicos, supino, agachamento, terra, pressão de ombros. E na parte do supino, eu fui lá olhar rapidamente, assim, e ele fala isso. Ele fala isso, a questão de não encostar a cabeça no banco durante um levantamento supino. Quando a gente faz um levantamento supino, você só pode ter duas superfícies tocando o banco, que são os glúteos e as escápulas. Então, você vai usar, na verdade, o subsistema oblíquo posterior para se apoiar no banco. A cabeça não entra no banco. Então, é escápula e glúteo. Beleza? Sob o risco de ter esse problema aí. Mais um detalhe das facetas dos discos aqui, né? Os discos entre as facetas, né? Aqui, ó, a cápsula da faceta, aqui são as juntas, né, das facetas, aqui isso aqui é sinovial, aqui está o disquinho, né? Vértebra superior e vértebra inferior. Um detalhe dessas importantes estruturas aí, tá? Mais detalhes anatômicos, ó. Então, aqui nós temos o corpo vertebral, aqui é a parede anterior, aqui é posterior, ó. Processo espinhal, os processos transversos, e aqui estão as facetas, ó. Beleza? Bom, cinesiologia da coluna, né? Ou seja, o quanto é possível alguém que tem uma cervical perfeitinha poder mover a cabeça em cima. Então, são 45 graus de extensão, 45 de flexão, 80 para cada lado em rotação e 45 graus de flexão lateral. Eu não tenho mais quase nada de nenhum desses, tá? Quase nada. Minha coluna é praticamente travada por causa daquilo lá. Então, não é brincadeira essas questões aí, viu, de supino, ou seja, os danos que podem ocasionar de exercícios mal realizados durante muito tempo. Não é uma vez, duas vezes, três vezes que você vai fazer um supino encostando a cabeça no banco que vai te causar problema. Mas, no meu caso, foram décadas fazendo supino dessa forma e quando eu era jovem, até os 35 anos, eu tinha uma performance razoável na musculação. Eu fazia supino com 160 quilos, 120 para 10 repetições, né? Então, foram muitos anos de mal execução, né? Má execução. E esses são os limites de flexão e extensão da coluna cervical de uma pessoa sem problemas, tá? Bom, mas agora passando para os músculos, né? Quem faz o quê, né? E aqui tem uma diferença importante, né? Que são a diferença entre flexão capital e flexão cervical. Flexão capital é feita alta, entre C2, C3, C4. E a flexão cervical é C5, C6, lá embaixo. Quem faz o quê? Então, os flexores capitais são músculos bem fininhos que ficam aqui na frente, tá? E que normalmente estão inibidos. Porque esses caras fazem parte do sistema de estabilização local, como a gente já vai ver a seguir, e também eles são inibidos em função dos músculos occipitais estarem contraturados, estarem facilitados. Então, é uma coisa muito comum, tá? E os flexores cervicais são os esternocleidomastoides e os escalenos. Já os extensores occipitais são os suboccipitais e os esplênios.
E os extensores cervicais são os paravertebrais. Aí tem todos eles ali, o longuíssimo da cabeça, semiespinhal e também, naturalmente, o esplênico. Agora vem uma estruturinha aí que é chamado plexo braquial, né, que dá muito problema nas pessoas, tá? E é importante, e a nossa formação, ela presta muita atenção nessa questão diferencial, tá? Entre problemas no plexo braquial, proveniente de radiculopatia, ou seja, de compressão na raiz nervosa aqui, ó, entre C4 e T1, né? De problemas de compressão periférica desses nervos ao longo do trajeto no membro superior, como a gente vai ver, principalmente no módulo 5, né, que é o que estuda aqui o antecotovelo, antebraço, braço e mão. Né? Porque os sintomas aqueles de parestesia nos dedos, formigamento e tal, eles tanto podem ser ocasionados por problemas aqui no desfiladeiro torácico, por compressão dessas estruturas nervosas por esses músculos aqui, ó, quanto no trajeto até a mão e quanto na origem lá na coluna cervical. Quando o problema de parestesia, de dor, enfim, tem origem lá na coluna cervical, a pessoa vai ter outros sintomas mais graves associados, como, por exemplo, perda de força. Tá? Quando a pessoa referir para vocês perda de força, abram os olhos, sinal amarelo ou vermelho já, né? Porque é indicativo que a pessoa tem uma radiculopatia cervical. Causada por o quê? Provavelmente ou uma protusão discal ou uma hérnia discal. Bom, mas o desfiladeiro torácico é o como se chama os espaços por onde o plexo braquial passa depois que sai da coluna e vai passar para o braço, para a extremidade superior. Então, nós temos três espaços aí, três espaços por onde esses nervos passam e podem as estruturas musculares dessas associadas a esses espaços podem estar facilitados e podem causar a compressão desses nervos, causando sintomas. À semelhança do que acontece ali no quadril com o piriforme, o nervo ciático e o piriforme que a gente já viu ali no módulo 2, onde o nervo ciático ele é comprimido, né, entre o piriforme e o gêmeo superior, quando esses músculos estão facilitados. Então, a mesma fisiopatologia acontece aqui no desfiladeiro torácico. Então, nós temos, por exemplo, aqui o triângulo escaleno, formado pelo escaleno anterior e o escaleno medial, passa uma porrada de nervos aqui. Esses nervos seguem descendo, passando pelo espaço costoclavicular, primeira costela e a clavícula, e embaixo da clavícula quem está? O subclávio, né? O subclávio que é um carinha que costuma estar facilitado, principalmente nos tenistas. E o plexo braquial segue o seu trajeto passando aqui pelo espaço subcoracoide. Vocês já sabem que aqui no processo coracoide nós temos a inserção proximal de dois músculos que costumam dar muito problema, que é o peitoral menor e o córaco braquial. Então, quando esses músculos estão facilitados, e claro, cada pessoa tem uma diferença anatômica entre uma e outra, então não quer dizer que se está facilitado o peitoral menor, se está facilitado o córaco braquial, a pessoa vai ter sintomas de parestesia no braço, mas é uma hipótese, tá? É uma hipótese muito plausível. Então, falando ainda sobre problemas do plexo, né? O plexo pode ser afetado tanto por degenerações discais, protusões ósseas, osteófitos, né, das vértebras, que podem pinçar as raízes nervosas, como por facilitação dos músculos do desfiladeiro torácico ali, o escaleno, aqueles músculos ali, peitoral menor ou subclávio, que é por onde essa estrutura nervosa passa
no trajeto para o membro superior. Modelos de estabilização da coluna cervical. A coluna cervical e a coluna, em geral, tem o mesmo modelo de estabilização que a gente já conhece ali do módulo anterior, que é o sistema local e o sistema global. Quem é quem? O sistema local são os multífidos de companhia limitada, né? São todos os pequenos musculozinhos que ficam associados entre os corpos vertebrais. Então, tem os multífidos, tá, que são esses carinhas aqui, mas tem os intertransversais, tem os interespinhosos, tem os rotadores também, tá? Então, é rotadores, multífidos, intertransversal e interespinhais. Esses musculinhos aqui, claro, eles têm função motora, mas a principal função deles é estabilização e propriocepção. É o sistema local, tá? Uma grande parte do sistema local, esses são esses caras aí. E quando a gente tem algum problema degenerativo nas estruturas, nos corpos vertebrais, nas facetas, entre os corpos vertebrais, osteócitos, qualquer coisa que cause dor aqui na coluna, vai fazer o que com o sistema local? Vai inibir o sistema local. E quando o sistema local fica inibido, qual é a consequência disso? Facilitar o sistema global. Então, vocês vão encontrar os músculos superficiais bastante facilitados, sistema local inibido. Ainda no sistema local, nós temos na face anterior, como eu falei, né, o longo da cabeça e o longo do pescoço, são aqueles músculos bem fininhos aqui, ó. Esse aqui é o longo do pescoço, ó. Parte superior, parte inferior. E o longo da cabeça é esse aqui, que é na frente, né? O longo do pescoço é mais embaixo e o longo da cabeça é mais superficial. A inibição dos flexores cervicais profundos é uma epidemia moderna, né? Em função do uso de telas que causa esse problema. Como é que a gente ativa os flexores capitais? A gente vai ver o exercício, mas é basicamente esse aqui, tá? A gente vai ver depois na prática direitinho como é que é. Na parte posterior, nós temos no sistema local os suboccipitais, né? Que são basicamente esses carinhas aqui, são 4, tá? Então, nós temos aqui em azul o reto posterior da cabeça, o reto posterior menor, aqui em laranja. Em verde, nós temos oblíquo superior e o vermelhinho aqui, oblíquo inferior. A função cinesiológica desses carinhas aí é aos sinergistas na extensão, sinergistas da rotação da cabeça. Mas eles têm um papel estabilizador fundamental. Quando eles estão facilitados, e é muito comum eles estarem facilitados, causa a inibição dos anteriores, dos flexos, são antagonistas, uma relação, uma disfunção de antagonismo, né? Quando os occipitais estão facilitados, podem fazer a ativação do longo da cabeça e do longo do pescoço, dessa forma aqui, ó, tá? Então, primeiro você faz a liberação miofascial. Não botei aqui. A gente faz liberação miofascial desses caras aqui, a gente vai ver como é que a gente faz isso, para depois fazer a ativação dos antagonistas, que são os flexores capitais. Agora, o sistema global são os músculos superficiais, são todos os músculos grandes, fortes, potentes que a gente tem aqui em cima, na cervical. Posteriormente, aqui, ó, nós temos o elevador escapular, que é um rei de estar facilitado, né? O elevador escapular, quando facilitado, inibe o dorsal. O trapézio junto, aqui está o trapézio. Os esplênios, onde é que está o esplênio? Aqui, ó. O esplênio está abaixo, aqui, tá?
do trapézio. Aqui nós já temos os paravertebrais, né? Os longuíssimos e os semiespinhais, né? Longuíssimos e os semiespinhais, aqui embaixo. Esses caras já são paravertebrais. E na porção anterior, nós temos esternocleidomastoide, os calenos e grupo homoioideu aqui embaixo da boca. Falando um pouquinho do esternocleidomastoide, o esternocleidomastoide, velho, ele atua junto com os escalenos, flexão anterior, assim como protração da cabeça, né? Quando eles estão facilitados, eles causam a protração cervical, tá? Condição muito comum de ocorrer em conjunto com desativação dos esplênios lá atrás. Quem são os sinergistas e os antagonistas do esternocleidomastoide? Aqui a gente já entra na anatomia funcional, né? É a linha superficial anterior. Os sinergistas são a linha superficial anterior, então a gente tem o reto abdominal, o psoas, até os flexores do quadril. E os antagonistas são os caras da linha superficial posterior, que são os extensores cervicais. Os esplênios, tá? Eles estendem e retraem a coluna cervical. Retrair a coluna cervical é uma ativação importantíssima para nós, que é o chamado torta na cara. Retração cervical é feita pelos esplênios. A gente vai fazer bastante essa ativação aí. Tá aí, ó. Ativação dos esplênios através da torta na cara. Então, quem é sinergista do esplênio, né? Trapézio, parte superior do trapézio, os paravertebrais, né? Na parte superior aí, os longuíssimos, da cervical da cabeça, os espinhais. E os antagonistas são todos os que fazem a flexão cervical, né? São esternocleidomastoide, escaleno e longo do pescoço. Os escalenos são caras muito importantes, nós já vimos anteriormente aqui, porque entre o escaleno anterior e o escaleno medial passa quem? O plexo braquial. E os escalenos anterior e escaleno medial, junto com o esternocleidomastoide, eles estão endemicamente facilitados na população, né? Então é muito comum encontrar esses caras facilitados aqui. Além disso, vocês estão vendo aqui na inserção distal do escaleno anterior, que é na costela, na primeira costela. Então, esses músculos aqui, eles são músculos, além de suas funções cinesiológicas, né, que é de flexão cervical e rotação sinergista da rotação cervical, eles também estão envolvidos na ventilação forçada, né? Então, quando o indivíduo tem disfunção ventilatória, é certo, é batata que esses músculos aqui estão facilitados. Deixa eu ver o que mais que eu botei. Ação aqui, flexão lateral, sinergista da flexão cervical anterior. Tá aqui, ó. Inserção nas primeiras costelas são auxiliares sinergistas da ventilação forçada. E entre o escaleno anterior e posterior passa o plexo braquial, né? Cuidado na liberação miofascial, sempre aqui na face anterior da coluna coluna cervical, aqui na parte anterior, quando a gente vai fazer liberação miofascial aqui, a gente sempre tem que usar os dedos, tá? A gente não usa instrumento aqui. A gente usa instrumento para fazer liberação miofascial na parte posterior, que não tem estruturas delicadas, mas aqui na parte da frente tem a carótida, tem o próprio plexo braquial. A gente usa sempre as mãos, aí não vai ter problema, tá? Novamente chamando aqui, né, o Thomas Mears, na linha anterior superficial e na linha lateral, a gente vai buscar os sinergistas dos escalenos, né? Então, os escalenos estão aqui, né, abaixo do esternocleidomastoide. Os mesmos sinergistas do esternocleido são sinergistas dos escalenos, né? Então, nós temos os abdominais, psoas,
deltoides também, isso pela linha anterior superficial do braço. Temos os braquiorradial, extensores do punho, extensores do dedo. Essa lista de sinergistas aqui, ó, ela vai vir, fica mais claro quando a gente for ver as linhas dos braços aqui, tá? Que não aparecem nesse slide. E os antagonistas, extensores cervicais e o elevador escapular, a parte de trás. Espera aí, deixa eu ver. Só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Oi, Márcio. Alô? Oi, Márcio, tudo bem? Opa, tudo bem? Tudo bem. Vou dar continuidade aqui. Certo. Vamos. Peraí, deixa eu voltar para. Deixa eu voltar para onde eu estava aqui. Esse aqui já foi, já foi. Estamos aqui. Bom, então agora vamos entrar na parte da anatomia funcional aqui da coluna cervical. E é muito importante conhecer a anatomia funcional para poder resolver esse tipo de situação aqui, ó, né, que é a anteriorização, rotação interna dos ombros. Porque na internet, vocês estão cansados de ver soluções mágicas para esse tipo de problema, né? Ah, basta fazer um wall angel. Wall angel, sabe do que eu estou falando, né? Encostar a pessoa na parede, botar os bracinhos para trás, a pessoa pedir para a pessoa fazer isso aqui, ó. A ideia está correta. A ideia está correta, mas está equivocada, está, no mínimo, incompleta. Né? Não está errada, mas está equivocada e incompleta. Tá? Na verdade, o Wall Angel, mesmo fazendo liberação miofascial, tem uma função importante na questão de ativação, beleza. Mas eu faria diferente, eu faria na verdade, o que a gente chama de TYW, com a pessoa em decúbito ventral no banco, pode ser sem borracha ou com borracha, nós vamos ver isso na nossa prática. Mas o que a gente tem que fazer antes, gente, para ajudar uma pessoa com essa situação aqui? Nós temos que fazer liberação miofascial em quem está puxando os ombros para frente. Não adianta fazer exercício corretivo sem antes fazer a liberação miofascial de quem está puxando os ombros para frente. Né? E como é que a gente sabe disso? Através da anatomia funcional. E uma das coisas que é importante a gente salientar aqui, que é a complexidade desta questão. Dificilmente uma disfunção postural ela vai vir de forma isolada, só ali no complexo dos ombros ou só ali na cervical. Normalmente a pessoa vai apresentar algum problema no quadril também. Então, são as disfunções do core, né, que eu botei ali do subsistema de estabilização intrínseca, porque aí acopla, né, o quadril e o complexo do ombro, junto com as linhas dos braços. Então, consertar esse tipo de coisa é complexo. Isso aí não é uma coisa que vocês possam pretender fazer agora nos primeiros momentos da formação de vocês, tá? E a pergunta aqui embaixo, né? Até quando esse problema postural é disfunção anatômica? É uma disfunção neuromuscular, é uma adaptação anatômica ou
é um problema relativo a uma doença degenerativa / inflamatória. Então, por aí vocês veem a complexidade que é tratar essa coisa. A coisa que eu digo, os problemas posturais, né? Porque numa pessoa jovem, entenda-se, menos de 40 anos, é muito provável que o problema postural seja devido única, exclusivamente a uma disfunção neuromuscular. Questão de saber fazer a liberação miofascial em quem está facilitado, ativar quem está inibido, para corrigir a coisa. Embora que mesmo assim, mesmo uma pessoa jovem, não é fácil, porque o processo é trabalhoso, é dolorido para a pessoa, e mesmo se tratando de uma pessoa jovem, ali são 30, 35, 40 anos de vida, e desse tempo todo, pelo menos 20, a pessoa viveu com essa disfunção. Então, mesmo que nesses 20 anos não tenha surgido ainda uma adaptação anatômica, que é bem provável que não haja adaptação anatômica, mas eu não posso garantir que não haja, é provável que não haja adaptação anatômica ainda, ali em torno dos 35, 40 anos, mesmo assim, são pelo menos 20 anos de controle motor equivocado, né, músculos sendo comandados de forma equivocada pelo cérebro, né, causando essas disfunções aí, né, essas posturais. Então, é complexo, é complexo. Bom, passando então para uma idade um pouco mais avançada, como a minha, aí você já tem que prestar atenção num monte de outras variáveis, né? Como, por exemplo, as doenças degenerativas, inflamatórias ou as adaptações anatômicas que são subsequentes a essas doenças degenerativas e inflamatórias. Eu dei uma aula passada, no domingo passado, né? Uma aula só sobre doenças inflamatórias, e elas estão no YouTube, tá? Ali no meu canal do YouTube. De todos os subsistemas do core, né, que existem, nós temos basicamente o subsistema oblíquo posterior muito importante relacionado às disfunções posturais. Isso porque esse subsistema está linkando o glúteo ao dorsal. E o dorsal ele tem uma função importantíssima para o tronco. Na verdade, o dorsal está para o tronco, assim como o glúteo está para o quadril, né? Então, esse subsistema, ele normalmente está inibido nas pessoas por causa dos hábitos de vida moderna, sedentário, sentar, passar muito tempo sentado. E quando essa pessoa está com esse subsistema inibido e vai demandar dele, seja num terra, vai dar problema lombar, seja jogando golfe, seja jogando tênis, vai dar problemas nos epicôndios, nos braços da pessoa. E é como eu falei para vocês, né? É uma coisa endêmica. Observe esse cara aqui, é um cara forte, é um cara grande e tal, mas observe que ele só tem membro superior. Isso aqui não é um fisiculturista, tá? Isso aqui é um marombeiro de academia. Olha só, não tem glúteo, não tem membro inferior, só tem membro superior aqui, né? Então, esse subsistema oblíquo aqui, ó, tá disfuncional. Esse cara, o problema dele qual é que era? Epicondilite medial, né? Porque o subsistema oblíquo posterior dele está completamente ferrado, né? Como é que é o exercício de eleição para ativação do subsistema oblíquo posterior é o perdigueiro. Pode ser feito com uma borrachinha bem leve, como essa aí, ou até mesmo sem a borracha, sem problema nenhum, tá? Claro, não dá para esquecer que os subsistemas eles trabalham em sinergia, né? Subsistema oblíquo anterior e posterior, eles trabalham em sinergia. Então, se você tem o subsistema oblíquo posterior inibido, muito provavelmente alguém
ou todo o subsistema oblíquo anterior vai estar facilitado, tá? E isso a gente verifica aqui, ó. Se isso aqui está inibido, ó, você vai fazer um teste aqui no adutor e no oblíquo e vai encontrar rigidez, facilitação, dor nesse subsistema aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que liberar esses caras aqui e ativar o antagonista, tá? E, finalmente, chegamos às linhas dos braços, que são as linhas de eleição para a gente trabalhar com os problemas na coluna cervical. E o braço, as linhas dos braços são 4. Então, os braços passam 4 linhas, 2 na anterior na frente e 2 atrás, superficial e profunda, superficial e profunda. Os braços possuem 4 linhas, função está ligada à posição da escápula no gradil costal, é isso que eu falei, né? Então, a posição da escápula, o mau posicionamento, o desacoplamento da escápula no gradil costal sujeita a pessoa a ter problemas posturais, e esses problemas posturais estão relacionados ao mau funcionamento destas linhas aqui. Linha superficial anterior. Linha superficial anterior é essa aqui, ó. É essa aqui. Então, começa ali na palma, os flexores carpais aqui, flexores do punho, flexores do carpo, né? Flexores do punho, intercepto medial, ó. Intercepto medial, peitoral maior, e observem, grande dorsal. Então, por aqui, já vou dar um spoiler aqui do módulo 5, né? Quem é que está aqui? Quem é essa estruturinha aqui, ó? É o epicôndilo medial, né? Epicôndilo medial. E o epicôndilo medial costuma dar o quê? Epicondilite medial. Epicondilite medial está linkada a quê? Ou ela está linkada com a mão, fraqueza na mão, que a gente vai ver, é facílimo fazer o diagnóstico disso, ou com o subsistema oblíquo posterior. Por isso que aquele cara lá, vou mostrar aqui, ó. Por isso que esse cara aqui tem epicondilite medial, né? Porque o dorsal dele não existe, só aqui na parte de cima. Então, essa é a linha superficial anterior. E aqui é a linha profunda anterior. A linha profunda anterior pega o peitoral menor, córaco braquial, o bíceps braquial, o periósteo lunar, terminando na região tenar. Então, é muito, muito comum esses caras aqui todos estarem facilitados quando você tem uma inclinação anterior da escápula. E esses são, aqui, ó, são as linhas posteriores, a linha superficial posterior, que é essa aqui, e a linha profunda posterior, que é essa aqui. A linha superficial posterior vem aqui, ó, extensores dos dedos, tá? Extensor do carpo, septo intermuscular lateral, o deltoide, passando para os esplênios, trapézio, terminando aqui, né? No esplênio. E a linha profunda posterior tem o romboide, supraespinhal, infraespinhal, o tríceps, periósteo ulnar, terminando aqui na região hipotenar. Quais são os padrões compensatórios, então, aqui que a gente vê relacionados às disfunções das linhas dos braços? Como eu falei antes, ó, problemas relacionados ao desacoplamento fisiológico da escápula ao gradil costal, tipo inclinação anterior dos ombros,
Se você tem inclinação anterior dos ombros, reflexamente você vai ter anteriorização cervical, retificação cervical. E esses problemas aqui que costumam dar dor no ombro, dor na cabeça, dor na cervical, até mesmo túnel do carpo. Quando essas linhas posteriores estão inibidas, a gente vai ter os mesmos problemas. Seja porque as linhas anteriores estão facilitadas, seja porque as linhas posteriores estão inibidas, porque uma coisa é consequência da outra, né? Uma coisa não existe sem a outra. Linhas anteriores inibidas, né? Epicondilite medial, dores nas mãos, dores nos antebraços. Linhas posteriores, epicondilite lateral, perda de mobilidade cervical, dor de cabeça, dor cervical, dor interescapular, perda de mobilidade torácica. Tudo isso aqui a gente resolve trabalhando essas linhas aqui, tá? E é claro, a gente não pode deixar de falar na linha anterior profunda, porque é o pau da barraca, né, do corpo humano. E de todas as linhas, é a que tem maior grupamento, maior relacionamento aqui com a coluna cervical, né, a linha anterior profunda. Então, muitos problemas na coluna cervical, tipo dor de cabeça, dor de cabeça, enxaqueca, a gente pode resolver mexendo na linha anterior profunda. Eu já tive mais de um caso que a pessoa chegou com cervicalgia ou enxaqueca. Eu examinei a cervical dela, que não tinha nada assim que pudesse justificar o quadro clínico dela. Eu fiz a liberação facial de qualquer maneira, tinha um pouco de tensão ali, fiz as ativações, já fiz o protocolo, né, para dor cervical, dor de cabeça. Na primeira sessão, na segunda sessão, nada, né? Aí eu olhei para o core da pessoa, estava com problema no core, aí fui nos adutores da pessoa. E quando eu calquei no adutor, a pessoa saltou na maca, né? E ali eu trabalhei naquele adutor, na segunda, na terceira sessão, segunda sessão, e na terceira sessão ela melhorou. Ou seja, eu consertei um problema na cervical mexendo no adutor da pessoa, tá? Isso a gente só consegue fazer usando o mapa de anatomia funcional. Esses são os componentes da linha anterior profunda, né? A linha anterior profunda mexe inclusive no pé, né? Manutenção no arco longitudinal, né? Estabilização do quadril, subsistema de estabilização intrínseca, problemas de ventilação, né? Estabilização cervical. Quando está facilitado, pode dar dor lombar, cervicalgia, enxaqueca, disfunção ventilatória, dor epigástrica, dor no quadril, bruxismo e, naturalmente, valgo dinâmico, né? Por causa do adutor facilitado aqui. Estamos com 1 hora de aula. Eu vou deixar essa parte aqui para a próxima aula. Alô, Márcio, ainda está aqui junto? Alô, alô. Só não estou te vendo, Márcio, mas tu estás aí. Meu celular tá sem bateria, a minha câmera. Daí Legal. não consegui. Mas tudo bem. Como é que tu está trabalhando essa questão aí, Márcio, da coluna cervical e do ombro na tua academia aí? Coluna cervical, normalmente, quando aparece, tá sendo esses casos mais do caso óbvio, do caso clínico, né? A hipercifose ali por protusão escapular, que daí passa ali um pouco de liberação no peitoral menor, a ativação do dorsal, trapézio, claro, né? Se tiver com a facilitação também no trapézio, eu faço ali junto, daí vejo se é um caso mais delicado, mas nunca chegou de não ser na linha anterior e na linha posterior.
Então, nunca cheguei no adutor, como tu chegou, por exemplo, para um bruxismo, uma dor na cervical. São coisas mais raras, né? Mas a gente eu tenho que falar isso aqui, porque vai aparecer, né? Se a pessoa se dedicar à parte clínica, eventualmente vai aparecer sim essas coisas, né? Mais estranhas, né? E tu também trabalha com um público mais jovem, né? É bem variado, porque é uma academia de bairro, né? Não é uma de rede. Então chega ali a senhorinha que mora na casa ao lado, de 88 anos, ao Miguel, que está no 5º ano do Adventista ali, entendeu? Então é bem variado. E é isso que é interessante para o profissional de educação física, porque tanto Sim, o Miguel quanto a senhorinha, o Miguel vai apresentar os ombrinhos para frente por causa da tela, porque os músculos de trás estão simplesmente inibidos ou fracos, ou as duas coisas, né? E a senhorinha pode apresentar aqueles ombros para frente, seja porque já está num processo terminal de espondilite anquilosante, seja por adaptação anatômica, né? sim. Tanto faz, né? Então, como é que a gente faz, né, para tratar um, tratar o outro, né? Claro Sim. que o rapaz, a pessoa jovem, vai ter solução, né? Já a senhorinha, provavelmente não. Né? Então, a gente vai ter que ter uma abordagem, tu tem que saber disso, né? E não tentar resolver o problema da senhorinha, porque muitas vezes não vai ser possível, né? Não vai ser Sim, possível. sim, sim. Realmente, ela não se queixa de dor, mas é aquele caso, né? Que se queixar algum dia, vai ter que ser um processo de avaliação, né? Não vai ser tão simples dar o diagnóstico, porque pode ser realmente uma espondilite, pode ser uma, uma questão que ela já tenha formado ali, né? A calcificação da coluna, né? Adaptação anatômica. Adaptação anatômica, é isso. A adaptação anatômica é como a gente chama, né? O processo terminal de uma doença inflamatória, uma doença reumatológica, né? Sim. Quando a gente olha assim a pessoa de 70, 80 anos curvadinha, isso eu falei, não sei se tu visse a aula de domingo passado de processo, aula de dor inflamatória, mas está ali no YouTube, né? Para tu, tá, é uma aula aberta, tu pode entrar ali no meu canal e olhar. Sim. Não cheguei a olhar, não cheguei a olhar. Mas eu falo só sobre essas questões inflamatórias e degenerativas, né? Em função dos problemas que eu tive agora, meu problema de saúde, eu tenho agora reumatismo, Sim. eu tenho espondilite anquilosante. Então, em função das dificuldades que eu tive para fazer esse diagnóstico, que eu dei aquela aula lá, para alertar as pessoas, porque as doenças reumáticas, reumatológicas, elas têm início cedo, cedo. Tem reumatismo infantil, tem adolescente com reumatismo e tem adultos jovens, com 30, 35 anos, começando um processo reumático, só que não sabe que é isso. Não foi diagnosticado isso. E eu, nessa aula, eu falo sobre isso. Tem, inclusive, mostro um caso, uma menina, uma mulher que eu tive aqui, mas a mulher tem 35 anos, mas com uma carinha de 25. E com um monte de problema na coluna, assim, ó, coluna cervical, um monte de problema na coluna cervical. E 25, 35 anos, uma aparência super jovem, entendeu? E já começou com um processo inflamatório ali. Ela já tem doença reumática. Bah. Então começa aí, e aí essa pessoa passa a vida inteira dela sem diagnóstico, e evidentemente sem diagnóstico, sem tratamento, vai chegar ali com 70 anos toda torta, né? Sim. Então, Com talvez um desgaste também, né? Não sei, é na cervical que ela tem? ela seja Talvez igual. uma adaptação anatômica junto, né? Não, ela não tem nada ainda desse Sim, sentido. sim, mas futuramente. Futuramente ela vai desenvolver, se não tiver tratamento, né? Sim, Agora, como ela já foi alertada, né, ela já vai iniciar um tratamento com o reumatologista, então o quadro já vai ser evitado. Isso. E é isso que é bacana na nossa intervenção, na nossa missão profissional, né? Que é esse serviço de saúde, né? Ajudar as pessoas nesse sentido. Assim, pô,
você tem um problema postural aqui, ó, da onde vem isso, né? Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquele outro. E aí dá orientação para a pessoa adequada. Não simplesmente sair prescrevendo exercício para corrigir a postura de todo mundo, sem um processo avaliatório, sem ter chegado, pelo menos, a uma hipótese diagnóstica, né? Sim. E é isso que dá credibilidade, né, na nossa profissão, é isso que dá autoridade no nosso trabalho, é isso que as pessoas, nosso público, espera de nós, né? E não ficar chutando exercício ali à torta e à direita. Sim. Essa é uma aula rápida, uma aula foi de 1 hora. Por mim, está encerrado nossa aulinha de hoje, Márcio. Não sei se tu queira colocar mais alguma coisa aí. Não, perfeito. Sobre esse último ponto, né, da gente saber quando é pra gente, quando não é, né? É uma coisa que o pessoal não é ensinado isso, né? Na faculdade não tem uma cadeira sobre qual área, até qual o escopo de que a educação física, fisioterapia, nutrição, né? Tem nutricionista que passa exercício, tem educador físico que passa dieta, né? O pessoal se passa realmente. E a gente tem essa ideia de, tá, não é exercício que eu vou passar para essa pessoa, é um tratamento com um reumatologista, não vou fazer uma liberação aqui que não vai funcionar. A pessoa poderia tacar o cotovelo nela, ganhar dinheiro, sabendo que ela não vai ser ajudada, né? E é isso que até é ética, né? Profissional Exatamente. de Responsabilidade e ética profissional. isso, que realmente, né? O que a pessoa precisa e o que tu pode fazer por ela, né? Exatamente. Feito, meu amigo. É isso aí. Então tá. Valeu. Até Vamos, mais, Ivan. Muito eu vou obrigado. encerrar aqui. Eu agradeço a presença aí. Sábado que vem a gente continua. Beleza, perfeito. Abraço. Um Bom abraço. domingo. Igualmente.